Olá galera, beleza? Tudo tranquilo? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série, trazendo para vocês um assunto sobre efeitos aditivos, herança multifatorial, nomezinhos complicadinhos ali, mas o assunto é tranquilo e gostoso, tá? Principalmente gostoso. A genética vai se aprofundando assim, em alguns temas, vai trazendo para você assim, alguns conceitos novos, coisas que explicam muita coisa sobre nossa vida, sobre nossas características, sobre algumas doenças nas quais a gente é submetido, sobre algumas coisas que acontecem a nível de meio ambiente. Então, a genética explica tudo isso, tá? Mas são vários conceitinhos, alguns com nomes estranhos como esse, né? Mas bem tranquilinhos aqui, que a gente vai entender na sequência. Então, os objetivos dessa aula: compreender o conceito de herança multifatorial como fator responsável pela diversidade biológica e também demonstrar que a herança multifatorial está relacionada com a biodiversidade, tá? Gente, você sabia você sabe, né? Vamos mudar a pergunta ali. Você sabe exatamente a cor da sua pele? Claro, olhando externamente, o teu biotipo e tudo mais, você consegue entender. Mas existem fatores que determinam as proporções de uma substância chamada melanina na pele. O que é a melanina? É uma proteína que está relacionada com a coloração, tanto dos olhos, quanto dos cabelos, quanto da pele, e vai aqui, ó. Já parou para pensar que a tonalidade da pele humana varia muito? Essa variação ocorre pela deposição de melanina. Quanto maior a deposição de melanina, tá? Maior a tonalidade da pele. Tá? E às vezes essa variação pode acontecer dentro de uma mesma família, entre pais e filhos, né? Entre irmãos, tá? São, às vezes, uma mesma característica semelhante, porém com variações nessas tonalidades. E a gente sabe que a mesma cor do cabelo, mesmo a cor dos olhos, varia nesse sentido. Tá? A gente está falando ali, nesse caso, da pele, mas a gente pode extrapolar a situação ali. Tá? A melanina é produzida no interior dos melanócitos. Tá? Quando a produção da melanina é finalizada, existe uma enzima, né, que encerra e faz com que haja a deposição de grânulos de melanina embaixo, ali nas células da epiderme, né, gerando ali a coloração da pele. Então são esses grânulos de melanina que vão dar essas tonalidades. Quanto mais melanina acumulada ali, tá, maior intensidade da cor dessa pele. Quanto menos, menor intensidade. Lembra-se dali do fator que a gente chama de epigenética, que é a influência, né, de outros compostos, de outros elementos químicos sobre o DNA, gerando alterações ali que podem gerar algumas mudanças, né, fenotípicas. E que existem fatores internos e externos à célula que permitem definir as proteínas a serem produzidas. Okay? A cor da pele é definida por fatores internos, genes, e fatores externos, ambiente. Os dois em interação determinam isso a nível de humanidade ali. Então vamos um primeiro exercício já de cara ali para a gente dar aquela treinadinha básica e aprofundar o assunto. Observe o cladograma abaixo, ao lado no caso, né? Esse cladograma ele está mostrando ali diferentes grupos, né, de seres humanos. Ele mostra a constituição da pele nos africanos, nos europeus e nos asiáticos. Os nós representam as pressões seletivas na formação de dois novos grupos. Quem que são os nós? Seriam essas conexões ali, né? Então a pressão seletiva são as pressões ambientais, gerando, né, a formação de novos grupos. Baseando-se nos conceitos de epigenética, explique as diferenças entre as características da pele africana, asiática e europeia. Já voltamos, até daqui a pouco.
Vamos lá, galera, então, vamos lá que vocês escreveram ali. Uma sugestão aqui de resposta. Como os africanos vivem em locais com mais incidência de radiação solar, os genes relacionados à produção de melanina são acionados com uma maior frequência que os genes dos asiáticos e europeus. Aí a gente já está falando dentro de um conceito de epigenética, né? Esse fator ambiental influenciando nessa tonalidade da pele. Nesse sentido, a pele é mais escura. Como os europeus vivem em locais com menor incidência da radiação solar, a ativação dos genes que produzem a melanina é menor, tornando a pele mais branca ali no caso, ok? Herança quantitativa, tá, gente? Então é uma herança em que ela está relacionada a maior quantidade de genes para uma determinada característica, e quanto maior essa quantidade, maior quantidade de proteína ali produzida, maior é o efeito fenotípico, né? Não existe, por exemplo, pele clara ou escura, mas sim uma variação de tonalidades de pele, que são elas o negro, mulato escuro, né? O púrpura, o mulato médio, o mulato claro e, especificamente, o branco. Vejam que tem letrinhas aqui que são compostos, que vão compor o que a gente chama daí de genótipo. Em genética, a gente utiliza o termo genótipo pela constituição de genes que expressam determinada característica. Tá? Representamos a adição da tonalidade de pele com as letras maiúsculas. Tá? Não existem letras dentro da célula, existem compostos químicos, mas nós representamos através de letras. Então, por exemplo, quando ele tem 4 genes dominantes, ele tem a pigmentação total, lembrando que existem fatores ambientais que interferem também. Então, o azão, azão, bezão, bezão, a pele negra, e o azinho, azinho, bezinho, bezinho, a pele branca. Quando se adiciona um dominante a mais, ela vai mudando essa tonalidade, tá? Conforme o caso ali. Segunda atividade, pessoal. Nessa aula falamos sobre herança quantitativa, né? Quanto mais genes, mais expressão. Explique que esse tipo de herança e dê outro exemplo de herança descontínua, nesse caso, que não se refere à cor da pele humana. Tempinho para vocês fazerem e já voltamos.
Vamos lá então, pessoal. Herança quantitativa ou poligênica, tá? É um tipo de herança genética na qual participam 2 ou mais pares de genes, como no caso o A e o B, né? São 2 pares de genes com segregação independente um do outro, né? Cada um tem a sua função específica, não dependendo do outro necessariamente, mas que resultam no efeito cumulativo de outros genes envolvidos ali, cada um contribuindo com uma parcela para a formação da característica. Então, como a gente pediu para fazer um exemplo diferente da cor da pele humana, vamos citar aqui também a altura de plantas e animais. O próprio ser humano também tem esse efeito cumulativo ali na questão dos genes dominantes, né? Lembrando que em muitos fatores, o meio ambiente, assim, os fatores externos, fatores químicos, físico-químicos, né, pode interferir justamente ali nessa expressão, tá? A gente vai chamar isso de efeito aditivo, né, que é essa herança, né, onde cada gene faz um efeito cumulativo ali na expressão. Por exemplo, a pele negra, 4 dominantes, 3 dominantes mulato escuro, 2 dominantes mulato médio, 1 dominante apenas mulato claro e nenhum dominante, ou seja, todos recessivos, né, pele branca. Uma reportagem bem interessante, gente. Deusa da Melanina, uma senegalesa, né, que ela faz sucesso nas redes por seu tom de pele único. Então, vamos entender isso aqui. Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por uma imagem, né, de uma modelo que apresenta no Instagram como a Melanina Goldness, a deusa da melanina. Ela roubou a cena pelo seu tom de pele único, tá? Em um texto compartilhado em seu Facebook, ela fala sobre bullying enfrentado na adolescência que lhe renderam uma série de apelidos ofensivos, né? Com o dark, escurinha, mas que hoje ela faz sucesso. É um tom de pele lindo, assim, extremamente pigmentado, vamos pensar nessa linguagem de melanina, né? Fazendo ali uma tonalidade especial. Falar ali da chamada herança multifatorial agora, pessoal. Tem relação ali com aqueles fatores externos, né? Da epigenética, né? As características não são definidas apenas pelos genes, então a gente tem que lembrar disso aqui, tá? Elas dependem também de fatores externos aos genes, tá? Externos ao DNA. Quando a característica depende de muitos genes e também de fatores ambientais, tá? Então, não é apenas a expressão do gene e às vezes de um gene só, às vezes são genes com efeito cumulativo ou de uma maneira que haja uma interação gênica entre eles, e também fatores externos, a gente tem o costume de chamar isso de uma herança multifatorial, né? Vários fatores intervindo naquela situação, beleza? Algumas doenças comuns em nossa sociedade possuem esse tipo de herança multifatorial, tá? A expressão dos genes mais fatores externos, como é o câncer, a diabetes mellitus tipo 2, né, que é um distúrbio metabólico, tá? A artrite, hipertensão, entre outras doenças ali no nosso corpo. Uma nova reportagem agora da BBC News para você. Vamos lá. O que um estudo com gêmeos revela sobre o papel da genética no desempenho escolar? Isso influencia? Com certeza. Desenvolve na questão cognitiva também. Descobrimos que 70% dessa estabilidade é explicada por fatores genéticos, enquanto 25% são resultado do ambiente compartilhado pelos gêmeos, como crescer na mesma família, frequentar a mesma escola e tudo mais. Outros 5% foram explicados por fatores não compartilhados do ambiente, como amigos, professores e professores diferentes, né? No caso ali, quando o aluno já passa a ter aquela série de professores, tipo a partir de 6º ano e tudo mais. Vários fatores influenciam no desempenho cognitivo do aluno e tudo mais, né? Então, vamos lá. Terceira atividade, gente. Analisando o trecho dessa reportagem, que a gente citou agora, podemos encontrar um tipo de herança que estudamos nessa aula. Diz para nós ali qual é essa herança que a gente está falando e explique para nós, justifique, tá? Já voltamos.
Vamos ver lá o que você escreveu, gente. Então, a ideia é o seguinte. Pegando o trecho da reportagem aqui, ó. 70% da estabilidade é explicado por fatores genéticos. 25% resultado do ambiente compartilhado ali, como família, né? A mesma família, assim, aqueles fatores internos, né? da vida da pessoa. E outros 5% falando ali com relação a professores, o ambiente escolar e tudo mais. Então, tudo isso tem. E a gente chama isso da herança multifatorial. Então, vamos lá. Multifatorial, vários fatores intervindo. Fatores genéticos, fatores ambientais, né? Fatores de interações que acontecem entre essas pessoas, tá? E a gente entende que isso se aplica não somente à questão ali cognitiva, a vários outros fatores e também em outros seres vivos também, nos animais também acontecem esses tipos de ações. Note que o trecho apresenta dados como 70% da herança influenciada por fatores genéticos, beleza? 25% influenciado por fatores compartilhados. Então, mesma casa, às vezes o tipo de alimentação que ele está acostumado, tá? Tudo isso. E outros 5% por fatores não compartilhados. A gente está falando ali de um estudo que foi baseado em gêmeos, tá? Lembrando que esses gêmeos idênticos, eles possuem em comum um mesmo código genético ali, eles são semelhantes nesse ponto. Porém, alguns fatores externos, que aí entram esses fatores da epigenética, né, que a gente pode dizer assim, fazendo essa interferência. Então, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Esses gêmeos, a tendência, né, se a gente fosse analisar a genética clássica de maneira pura, a gente teria assim, bom, essas duas crianças possuem o mesmo genoma, tá? São semelhantes, portanto, elas vão ter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de resultado, o mesmo tipo de desempenho. Agora, os outros fatores que foram influenciando, beleza? Moram na mesma casa, então é um outro fator semelhante. Pode ser que nesse ponto eles ainda continuem apresentando semelhança, mas existem outros fatores externos de inter-relações. É que nem quando a gente fala assim sobre um clone, vamos supor, a gente tenta clonar lá um grande cientista, um grande pensador, achando que a clonagem dele traria novamente ele fazendo a mesma função, as mesmas características e tudo mais. E não é assim que funciona. Existem outros fatores que fazem com que isso aconteça, com que isso modifique. Vamos pensar Albert Einstein, né? Uma clonagem de um Albert Einstein, hipoteticamente, claro, é proibido clonagem, né, de seres humanos, tá? Hipoteticamente, o Albert Einstein não necessariamente seria alguém dotado de um grande conhecimento lógico-matemático. De repente, por influências ambientais, familiares, né, e outras, ele pudesse ter um outro tipo de área, né, uma área ali mais da linguística, uma área mais corporal, enfim, né? Então, esses fatores interferem, a gente tem que pensar nisso, né? Porque senão a gente pensa sempre de uma maneira restrita, né? Que a genética é a determinação exata do que está no genoma, né? Mas existem outros fatores que entram em ação. Por exemplo, fatores como alimentação, fatores ambientais como a questão da radiação solar, como, por exemplo, agrotóxicos nos alimentos, né, pesticidas, radioatividade, outros elementos que podem intervir. Então, o que acontece com esses elementos? Na hora de sintetizar, de produzir os genes, né, responsáveis por sintetizar determinadas proteínas, ocorrem essas interferências e ocorrem também alterações específicas que podem gerar mudanças nesse caso, ok? Então, o que nós vimos nessa aula, para a gente entender? Nós conceituamos o que é herança multifatorial e como esses fatores aditivos influenciam na determinação dessa herança, né? Podendo mudar as características, podendo causar doenças e tudo mais. Pessoal, esse assunto é profundo, como vocês perceberam, né? Precisa ser discutido, debatido em sala de aula com seu professor, com seus colegas, livro didático, rever essas aulas gravadas, fazer grupos de debates para aprofundar cada vez mais os assuntos. Vai precisar muito disso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!